Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você, dependendo do horário que você estiver vendo essa nossa live. Eu quero dar as boas-vindas a você em mais uma desse nosso momento de compartilhamento do conhecimento, promovido pela Stato, a empresa especializada em recolocação de profissionais. E hoje nós trazemos aqui um dos nossos experts no assunto. Ele nos deu um pouco do seu precioso tempo. Eu estou falando do Fernando Padilla, que é um mestre nessa área de tecnologia da informação, de transformação de negócios, tem um currículo vastíssimo e tem aí se dispôs a conversar conosco sobre essas questões de transformação dos negócios com base na tecnologia da informação. A gente sabe que tecnologia, pelo menos pelo conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho do grego, tekné significa você alterar a natureza de uma forma agressiva, por isso da tecnologia. Então, é esse impacto que a gente provoca. E cada vez mais nós estamos sendo impactados. Todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma coisa diferente, todo dia tem uma economia de tempo, um avanço nos recursos. Cada vez mais você se sente ou para trás das coisas, numa correria danada, querendo entender tudo isso. E o Fernando vai nos auxiliar nisso, ele tem uma larga experiência, quase que 30 anos trabalhando com isso, em grandes instituições, um background fantástico, e ele vai nos auxiliar a entender isso. Eu quero agradecer ao Fernando e também à Renata, que está aqui conosco, nos auxiliando a entender mais disso. Vocês podem ver que é um confronto geracional aqui, junto com a Renata. Então, eu quero conhecer um pouco mais disso. Então, Fernando, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo aí, que você está disponível, está se dispondo a compartilhar todo esse teu conhecimento. E eu quero te deixar à vontade aí, eu sei que você fez uma apresentação, preparou uma apresentação aí para a gente. Então, por favor, Fernando, a bola aí está no seu lado. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Legal, obrigado a você aí, Mozart, aí pela introdução, agradecendo aí também a você, a própria Renata, ao Léo, enfim, ao time da Stato, pela oportunidade aí, pelo tempo. Tenho aqui um desafio de falar muita coisa num curto espaço de tempo, mas eu tentarei aqui dar uma visão geral sobre o assunto, né, para dar um tira-gosto de todas as transformações aí que nós estamos vivendo, que ainda podemos viver, né, em função de uma exploração adequada da tecnologia da informação, transformando os nossos negócios. E já de antemão me colocar aqui à disposição para que, caso se torne necessário aprofundarmos um pouco mais algum outro tema da visão geral que eu vou passar, já me coloco à disposição para fazermos isso num próximo momento aí, tá? Para a gente começar a colocar, então, o que seria essa contribuição da TI, né, da tecnologia de informação em relação aos negócios, eu sempre gosto de começar colocando esse tema, provocando a todos em relação a repensar, né, ou pelo menos parar um pouquinho aqui para a gente rever o grau de mudanças que a gente tem ao longo da nossa história, né? Mudanças que eu digo disruptivas, mudanças essas que vêm transformando as nossas vidas, né? E se a gente olhar o grau de mudanças que a gente tem nos últimos anos, num curto espaço de tempo aí mais recente, ela é absurdamente maior, né, em relação a tudo aquilo que a gente vem desde quando a gente conhece a história aí, né, dos milênios antes de Cristo, vamos dizer assim, né? E se a gente olhar aí no final dos anos 90, mais início aí dos anos 2000, a gente vai ver quanta coisa surgiu nesse pouco espaço de tempo, né? A transformação, a revolução que a gente pode citar aí, a tecnologia já contribuindo com a revolução industrial, né? Coisas relacionadas aí a transportes, o homem indo para a Lua, enfim, muitas mudanças disruptivas na medicina, né? E se a gente olhar aí nessa figura, eu coloquei lá a internet como topo ali, a última, mas a última só para dar um destaque nela, porque a partir da internet a gente vai ver o quão, de fato, a nossa vida ainda se transformou muito, né?
e ainda deve se transformar. O quão digital nós estamos, nos tornamos e estamos nos tornando cada vez mais, né? A internet trouxe aí um leque de opções de transformação na nossa vida absurda, né? Hoje nós não conseguimos nos imaginar não conectados, né? Quer seja para nos informarmos, para nos divertirmos, para fazermos compras, enfim, e ela, inclusive, teve uma relevância absurda se a gente considerar depois da pandemia, né? A questão do o quão ela permitiu que nós conseguíssemos manter nossas vidas conectadas, apesar do isolamento social necessário como boa prática para sobrevivermos à pandemia, né? Então, eu queria trazer um pouquinho isso para começarmos a refletir e considerar a internet como esse grande viabilizador transformacional nas nossas vidas, né? Isso posto, né, com a internet e tudo mais, com essa nossa vida digital no nosso dia a dia, eu gosto muito desse site do domo.com, que ele tem esses estudos que ele começou em 2018, eu peguei o mais recente aí do ano passado, que ele traz aí uma visão em relação a essa questão de explorar serviços na internet, através da internet. E mais do que isso, a gente sabe que todos esses serviços, eles têm que rodar, processar e armazenar seus dados em algum lugar, né? Que aí é onde que eu começo já a colocar um pouco aqui da parte técnica e tecnologia, para a gente passar um conceito do que é a computação em nuvem, né? Estamos falando aqui de cloud computing, eu vou entrar um pouco mais em detalhe, um pouco mais adiante, mas ainda provocando essas transformações, vejam, por exemplo, o quanto de dados que a gente cria todo dia, ou criou todo dia ao longo de 2020, né? A gente está falando aí de 2,5 quintilhões de bytes de dados, seja lá o que esse número significa, mas é muita coisa, podem ter certeza. E se a gente parar nesse estudo e olhar os levantamentos, a gente vai ver que 90% dos dados gerados aí no mundo, né, e armazenados em algum lugar, né, não importa onde, 90% desses dados foram gerados somente nos 2 últimos anos, né? É muita coisa, é algo absurdo, inimaginável, mas é fato. E se a gente olhar esses diversos serviços aí que eu trouxe aí para a gente só ilustrar, né? Vamos pensar, por exemplo, aqui no YouTube, estamos falando em 1 minuto ao longo de 2020, de 500 horas de vídeo, né, sendo carregados somente no YouTube. Estamos falando aí de mensagens no WhatsApp de mais de 41 milhões e 600 mil mensagens sendo trocadas por minuto via WhatsApp. Ô, Fernando, Pois não, claro. deixa eu te interromper um minuto. Uhum. Quando você traz assim essa grandiosidade de números, né, como você falou, né, 2,5 quintilhões, seja lá o que esse número significa, né? A gente não consegue identificar, não consegue escrever um número desse tamanho. E eu estou reparando aqui em todas essas informações, isso é muita coisa. E quando a gente fala que tudo isso é repositório, ou tudo isso é armazenado na chamada nuvem, né? Uhum. Eu queria que você desse, por exemplo, um exemplo para a gente do que é essa nuvem, né? Como é que é? Porque é uma metáfora que você utiliza de grandes centros de armazenamento, né? Fala um pouquinho mais, mas seja foi para a nuvem, mas para onde que foi? Foi para a Califórnia? Foi aqui para o Rio de Janeiro? Onde que está essa nuvem? Sim, claro. Como eu falei, eu vou ilustrar um pouco melhor e com mais detalhe técnico aí mais adiante, mas já adiantando, ocorre que isso tudo, no final das contas, se remete a grandes centros de dados, né? São os data centers, né? E esses grandes data centers estão distribuídos aí nas mais diversas geografias ao redor do mundo, né? E conectados por grandes links de comunicação, né, com todos os polos aí, grandes centros de distribuição de links de comunicação. Ocorre que, ao longo do tempo, isso é uma transformação recente e não tem mais volta, a TI se transformou de modo que esses grandes data centers, eles foram transformados, virtualizados,
e vamos dizer assim, comoditizados. Então, de modo a tornar transparente tudo isso para o usuário final, de modo a permitir que o usuário final ou os desenvolvedores das aplicações abstraiam essa questão da infraestrutura, não importa onde rode, e foquem nos negócios, foquem de verdade na usabilidade, na aplicabilidade da tecnologia em favor dos negócios, né? Então, essa é a questão. E se roda no Brasil, fora do Brasil, o que pode limitar apenas isso são legislações. Às vezes, por vezes, né, você tem restrições, por exemplo, de bancos que não podem ter os seus dados, bancos brasileiros não podem ter os seus dados armazenados na Europa. Então, por conta disso, a gente vai ter essa nuvem, na verdade, se aplicando a data centers localizados aqui no Brasil, né? Mas esse é o grande ponto. Tem muita coisa por trás e é um pouco isso que eu quero trazer com essa explanação aqui hoje, né? Que tem um esforço enorme, tem uma infraestrutura enorme por trás de toda essa tecnologia, né, da informação, mas de modo que hoje ela está de uma maneira tal padronizada, automatizada, comoditizada para que se tire o melhor proveito dessa tecnologia, né? Então, é um pouco isso daí, né? Tudo bem? Bom, muito bom, obrigado. Imagina, e isso traz o quê? Justamente na medida que você distribui esse processamento, ou distribui o armazenamento de dados nas diversas geografias, você tem um desafio associado a tudo isso, né? Que é o que eu coloco aqui, que é a questão da privacidade desses dados, das informações, né? A gente tem ouvido aí legislações aí, o LGPD, né? A questão da Lei Geral de Proteção de Dados, hoje sendo muito explorada. E hoje você vê desafios enormes nesses centros de dados ou nessas aplicações em proteger essas informações, de modo que hoje você tem ataques, né, os ataques cibernéticos, afetando operações críticas de muitos negócios, né? Então, essa questão da privacidade, ela é um desafio, mas o que eu quero tranquilizar, né, a quem nos vê, quem nos ouve aqui, que tem solução para isso, né? A história não tem mágica, tem muito suor aqui, né, para a gente poder implantar as devidas soluções para proteger esses dados, mas o fato tem solução, né? Então, essa preocupação, puxa, mas eu boto meu dado na nuvem, na cloud, e vou ficar exposto, né? Vou ficar sujeito a um Big Brother, vai depender muito de como você gere, como você libera essa informação para quem de direito, né? Então, esse é o ponto, tá? Bom, e colocado tudo isso, né? Só voltando aqui, colocado tudo isso, temos dúvida que, então, vivemos um período de evolução digital e, mais do que isso, exponencial? Não, né? Então, assim, com o passar do tempo, vemos muitas coisas acontecendo e muitas coisas até de maneira transparente, né? Quem é já da geração milênio, geração Z, os mais novos, muitas dessas coisas já são transparentes para eles. Então, essa abstração do que vem a ser a cloud e tudo mais, acaba até nem sendo, muitas vezes, compreendido, né, por esse pessoal, porque não tem esse histórico da evolução que foi a duras penas, não foi nada assim, aconteceu por acaso. E é por isso que eu coloco que ser digital não é simplesmente adotarmos tecnologia, né? Não é tecnologia por tecnologia. A tecnologia é só um grande meio, importante e grande meio, mas que para viabilizar a transformação, temos que levar em consideração processos, e eu coloco aí, por cima dessa tríade, vamos dizer assim, pessoas. E pessoas nos remete também aqui a uma reflexão no seguinte sentido, né? Temos uma formação hoje muito massiva de gente para trabalhar com tecnologia, mas será que o nosso sistema educacional está totalmente adequado para a devida formação dessas pessoas? Coloco aqui para reflexão. A gente... Oi. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta agora, uma pergunta
E é importante que as pessoas saibam que a gente não se preparou aí, não passei cola nenhuma para você antes. Claro. Você foi gestor durante muitos anos e ainda é de grandes centros de tecnologia. Você, pelo que eu sei, você teve situações críticas onde você teve que atuar de forma muito pontual, né? E o teu histórico aí de sucesso nessa área é bastante grande. Mas eu queria que você me dissesse, na tua experiência como gestor nessas áreas todas, onde que está o ponto crítico? É na tecnologia, no processo ou é nas pessoas? Onde é que você tem o maior centro de preocupação aí? Como é que funciona isso? Eu procuro responder que sempre priorizando pessoas. Então, assim, eu coloquei essa questão do conhecimento, né, da formação, é uma preocupação que tem que ser constante. As pessoas, você tem que ter um time, né? Nessa, como você colocou nas minhas experiências, procurei sempre manter o time preocupado, incomodado, inconformado com o conhecimento que tinha, sempre buscando novos conhecimentos, sempre buscando se reciclar, né? E sempre colocando, a gente tem estudos que mostram que aquilo que você conhece ou conhecia não vale mais daquilo que de 5 anos para trás. Isso recentemente. Hoje, esse tempo já se reduziu para 3 anos, ou seja, aquilo que você conhecia de 3 anos para trás já não vale muito. É lógico, tem toda uma importância para você entender de como você chegou aonde nós chegamos. Mas temos que estar com essa preocupação viva de estarmos constantemente nos atualizando, nos reciclando. Por quê? Porque, inclusive, ao mesmo tempo que você tem um conhecimento bom, correto, vamos dizer assim, você tem aquilo que a gente ouve muitas fake news, tem muita bobagem também. Mas é importante a reciclagem para você sempre estar sabendo separar o joio do trigo. Então, pessoas tem que ser algo bastante bem trabalhado, bastante, uma preocupação bastante importante, porque as pessoas com o devido conhecimento vão desenhar os processos adequados, né? E conhecendo os negócios vão aplicar a tecnologia a serviço desses processos, né? E a serviço das pessoas, ou seja, tecnologia e processos servindo pessoas e não pessoas servindo o contrário, tá certo? Bom, mas, ok, no final das contas, como eu coloquei no início, a ideia é falar da tecnologia, explicar um pouco mais aqui da tecnologia a serviço dos negócios. Então, para que serve a tecnologia da informação mesmo, né? E aí eu gosto de começar a falar, respondendo essa questão, colocando um pouco essa visão aqui, para a gente poder trazer para o entendimento um pouco de história, né, dessa evolução da tecnologia, e mostrar onde que hoje está o pulo do gato para que a gente tenha a devida exploração adequada, com eficiência, agilidade, né, time to market, e benefícios reais para os negócios. Então, quando a gente fala de velocidade, né, até um tempo atrás, a gente falava de desenvolvimento sequencial, né, que a gente fala em waterfall. Mas hoje a gente não consegue mais imaginar um trabalho de desenvolvimento de aplicações, ou mesmo no nosso dia a dia nas empresas, se não for em desenvolvimento ágil. E mais do que isso, aí eu coloco aí a questão do DevOps, que é a integração desse desenvolvimento com o time de infraestrutura, mais entendendo de negócio, aprendendo com o negócio, ou seja, em curtas sprints, em curtos ciclos de implementação, você ter a funcionalidade nova do negócio implementada na aplicação e você já com o feedback do usuário final aprender com aquilo e ajustar o que for necessário. A arquitetura orientada a microserviços, ou seja, as funcionalidades específicas do seu negócio, e não mais como era antes, com uma arquitetura monolítica, ou seja, ou era tudo ou nada, né? E quando você tinha algum determinado problema, alguma indisponibilidade, você afetava tudo. Então, hoje você ficava fora do ar com todos os serviços. Isso nos dias de hoje é inimaginável, né? Hoje você tem um microserviço, se alguém apresenta algum problema, é aquela função, aquela aplicação específica. Mas outras, né, tem que continuar processando. É a resiliência do negócio como um todo
que vem à tona com essa nova arquitetura, né? E é essa história de microserviços implantado numa infraestrutura containerizada, em containers. E eu vou mostrar um pouco o que significa isso quando a gente fala numa arquitetura, numa infraestrutura de containers, né? E a evolução desse ambiente de TI, que aqui é onde toca muito a parte de custos, né? De você ter os clientes com seus data centers próprios migrando para as nuvens, né? Experimentando o novo mindset, o novo modelo de processamento de cloud ainda dentro de casa, mas com o tempo percebendo que para fins de adequação de custos, por que não explorar os provedores especializados em cloud, onde eu vou ter melhor custo, onde eu vou ter melhor agilidade, disponibilidade e etc. Né? Então, essa camada aqui em L, aqui destacada, é a camada que não tem mais volta, é onde nós temos que focar os conhecimentos, a expertise dos nossos times para poder aplicar a TI de maneira adequada e com razoabilidade aos negócios. Tá? Muito Aqui um pouco... legal. Antes de você seguir, Claro, Fernando, eu claro. estava aqui pensando, desde o começo, né, que você traz aquele gráfico inicial, aí eu até lembrei um pouco da minha adolescência lá no ensino médio, porque estava mostrando a questão do genoma, então eu lembro que na época foi uma discussão bem interessante, e aí eu estava pensando aqui, como todos nós somos impactados pela tecnologia, né? Mesmo quem é mais velho, quem é mais sênior, digamos assim, mais maduro, que acha que, eu não sei usar, então eu não sofro tanto impacto da tecnologia, mas muito pelo contrário, né? Principalmente se a gente pensar esse último período aí, né, que a gente está vivendo com a pandemia, onde a gente sofre o impacto da tecnologia assistindo a Netflix, usando Uber, usando o próprio LinkedIn, que você trouxe números ali super espantosos, digamos assim, né? Mais de 60 mil candidaturas num dia. Então, é muito importante a gente perceber que sim, que a tecnologia faz parte de tudo. E que a gente, como você mencionou, que é o humano, né? A pessoa precisa vir antes, porque justamente é isso que vai trazer, talvez, a grande potencialidade da tecnologia. É importante a gente poder olhar para isso e se manter sempre aí atualizado. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que é justamente pensando todo esse boom aí da pandemia, né, essa coisa super ruim que aconteceu, mas que acabou forçando em todas as esferas a gente se apropriar e se aprofundar mais sobre todos os feitos e, inclusive, sobre a tecnologia. Então, qual para você foi o maior desafio nesses 16 meses, né, digamos assim, pegou mais forte aqui no Brasil essa questão da pandemia, em relação à tecnologia, é claro? Claro, legal, ótimo ponto, Renata. Eu até, antes até de responder diretamente, eu só abri um parênteses para um bate-papo que eu estava tendo com meu pai aqui semana passada, né? Discutindo o seguinte ponto. Imagine se tivéssemos tido essa pandemia há 20 anos atrás, né? Antes daquela explosão de fato de exploração de internet, enfim, da transformação da TI e tudo mais. Eu não tenho dúvida que, infelizmente, né, dada a situação que nós tivemos, felizmente, infelizmente, já até a gente perde um pouco a referência, mas teria morrido muito mais gente, né? Primeiro porque a gente não teria... Hoje o mundo com a tecnologia e a conexão que nós temos entre todos, nós temos aí a informação online, real time, do que ocorre na China, a gente já sabe aqui em poucos minutos depois, né, ou segundos depois. Então, o fato de ter tido uma divulgação do que ocorreu, né, em relação à pandemia, a forma de você ter condições de praticar o isolamento social, mudando o modus operandi de várias empresas para trabalho remoto, né, saindo do presencial para o remoto, viabilizando esse isolamento social de fato, contribuiu para que menos gente morresse. E que, com a tecnologia, a gente tivesse um desenvolvimento acelerado de pesquisas e desenvolvimento da vacina no curto espaço de tempo que nós tivemos. Então, ter tido a pandemia nos dias de hoje é muito diferente do que ter ocorrido no passado, né? E o que eu gostaria de colocar aqui é que justamente o que ocorreu, né? Eu acho que
com a pandemia, nós só aceleramos, tivemos uma aceleração dessa transformação, da necessidade de transformação. Muitas empresas tiveram problemas muito sérios e quebraram, né? Isso é fato. Mas outras que conseguiram já acelerar coisas que estavam encaminhadas de explorar o trabalho remoto, em explorar a transformação dos seus processos, dos seus modelos de negócio, conseguiram até alavancar suas vendas, os seus negócios, né? Então, a gente só vi com a história da pandemia um acelerador dessa transformação. E muitas dessas transformações ainda vão ocorrer. Por quê? Porque a pandemia também deixou empresas em condições, às vezes não muito boas, mas aquelas que saíram melhor, em condições de ter. Nós vamos ver aqui, já estamos vendo, muitos merge and acquisitions acontecendo, né? Muitas fusões por conta dessa situação econômica que acabamos passando. Então, assim, explorar a tecnologia, ter consciência e saber transformar-se, inclusive, vai tornar as empresas cada vez mais resilientes. O que a gente também aprendeu com essa pandemia, que outras virão, né? Nós estamos vendo aí mudanças no campo da ecologia, o homem, infelizmente, aí afetando a ecologia, a natureza humana, a natureza, e a gente cutucando esse ecossistema, outros vírus tenderão a surgir. E assim, quanto mais sabendo explorar a tecnologia, mais resilientes formos do ponto de vista profissional, empresarial, pessoal, mais saberemos conduzir melhor a vida daqui para frente. Então, acho que foi um aprendizado enorme, né, para quem sobreviveu. E saber, agora, botar no prumo certo o planejamento e explorar cada vez melhor, eu acho que é o que vai dar, como eu falei, a resiliência futura. Né? Tá bom? Não sei se eu respondi, mas... Claro, com certeza. Vamos em frente aqui. Como eu estava falando, só para explorar um pouco mais a parte aqui técnica dessa implementação, também o que viabilizou essa transformação da tecnologia para a gente ir para esse mundo de cloud, né? Foi o fato de que a gente teve desenvolvimentos de hardwares cada vez mais potentes, né? Com grandes capacidades de processamento, a gente ouve falar muito de supercomputadores, né? Com grandes capacidades de CPUs, de armazenamento de dados, memória, enfim. E essa é a história de você colocar isso nesses grandes centros de dados à disposição dos clientes para você ter em grandes máquinas vários aplicativos, mas aplicativos compartimentalizados nesses containers, né? Então, e você virtualizando essa infraestrutura. Então, é isso que eu queria colocar quando eu falei que tem um esforço muito grande para que essa cloud esteja a serviço dos clientes, porque tem, sim, um investimento muito grande em automação, em gerenciamento, para a gente ter isso disponível. E quando a gente fala em disponível, pensando em redundância. Então, não pense, né, sempre com crises a gente tem grandes aprendizados, né? Quando tivemos lá o ataque às Torres Gêmeas, tivemos empresas que simplesmente desapareceram porque eu tinha centro de dados em uma torre com a redundância numa outra torre, né? Quando as duas caíram, empresas desapareceram. Então, e hoje, com o advento da internet, com links de comunicação mais potentes, eu consigo ter máquinas com aplicações rodando num determinado centro de dados em um país ou continente e tendo a redundância desse mesmo ambiente em outro continente até, né? E a ponto de que se um cai, o outro pode assumir e dar continuidade ao processamento. Agora, para a gente chegar lá, né? Vamos fazendo só um ponto aqui. Você tem empresas que vinham rodando, né? Com arquiteturas monolíticas, com as suas aplicações funcionando, mas elas tendo que se transformar. E aí elas, né, têm que passar por uma análise de modo a gente rever esses aplicativos e redesenhá-los para essa história de microserviços que eu coloquei. Então, tem um trabalho grande, uma jornada aí para a gente discutir de refatoração desses aplicativos, de redesenho desses aplicativos. E onde entra muito também de um skill que a gente fala, legal, hoje você tem um pessoal mais novo, recém-formado, já vindo para esse mundo moderno, com novas linguagens de programação e já construindo esse mundo de microserviços.
mas ainda o skill, né, que ainda tem sido escasso de quem conhece o passado, é muito valioso para a gente poder viabilizar essa transformação, né, para microserviços. E aí também a questão da automação, como eu falei, é importante o skill no sentido do passado para você adaptar o que você tinha de automação, de gerenciamento desses aplicativos, para arrumar a bagunça nessas grandes máquinas com esses diversos containers. Então, ter aí por trás alguém que esteja orquestrando isso, imagina isso desde o porto, para você, com suas transportadoras, colocar isso numa ordem, a logística disso é bastante complexa. Então, as soluções de automação e gerenciamento são fundamentais para que essa nova forma de trabalhar funcione adequadamente, né? Então, tudo isso precisa ser considerado nessa transformação, nessa construção dessa jornada de transformação das aplicações de quem já vinha a longo operando há um bom tempo, né? Bom, e só para a gente firmar aqui melhor a definição do que é essa abstração, como eu falei lá no início, Mozart, o que é cloud computing? Esse novo modelo de processamento. Tem aqui um órgão, esse Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, que normatizou essa definição, de modo que a gente não tem mais volta. Esse é o novo modelo de processamento. Quem ainda insiste, não, eu sou um modelo do TI tradicional, vai ficar para trás, né? Já está para trás. Então, pensar diferente a TI passa por cloud computing, passa por você pensar no uso mais racional da sua tecnologia, pensar em você pagar pelo processamento, pelo uso do que você consome de recurso computacional, em você aplicar a recursos adicionais no momento necessário. Vamos pensar, por exemplo, hoje a gente não consegue ver o varejo, né, se não opera nesse modo, nesse modelo de processamento. A gente tem o Black Friday, a gente tem aquelas sazonalidades Natal, você tem aqueles momentos de vendas mais agressivos, que você precisa disponibilizar mais recursos naquele imediatismo, naquele curto espaço de tempo, e depois você tem os momentos de vale, onde você retira aqueles recursos. Se você não trabalha no mundo de cloud computing, você vai ficar com ociosidade durante todo o restante do ano? Não vale a pena, isso não é eficiência, né? Então, esse modelo traz isso para você, né? E aí, também a questão da agilidade, como eu falei, porque você tem a questão do momento, do time to market, para conseguir marcar presença, senão você fica fora de uma disputa de mercado. E essa é a grande flexibilidade que cloud proporciona, né? E ela acelera de uma vez por todas a transformação dos nossos negócios. É o grande habilitador, é a grande plataforma, como eu falei, de modo que daqui para frente a gente tenha foco nas aplicações e nos ganhos dos negócios, né? Como eu comentei, hoje você tem bancos, né, trabalhando de maneira já digital, você tem, na medicina, você tem telemedicina, você tem todos os exames sendo tratados, a gente não consegue mais separar tecnologia de negócio. Você tem o próprio ensino, o EAD, enfim, você tem uma série de coisas que já estão misturadas, né, a tecnologia misturada a esses negócios. Eu gosto de trazer esses comentários que são, na minha experiência aí, dos últimos anos, nessas discussões sobre transformações, da gente migrar da TI tradicional para TI em cloud computing, tenho ouvido frases desse tipo, né? E onde que, de fato, projetos de transformação têm falhado. Muitos aí que a gente ouve, não, é só a gente, isso é difícil, depois eu faço, pô, vamos jogar na cloud, a cloud resolve, coloca a aplicação de qualquer jeito lá, mas isso aí é TI, o negócio não faz parte disso, dessas discussões, enfim, tudo isso tem trabalhado para mostrar o contrário. Essa aproximação do negócio da TI é fundamental. Até muitas vezes esse tipo de transformação tem que ser patrocinado por negócio, porque no final ele que vai entender, ele que entende melhor onde é que ele está pondo os custos dele para ele poder operar e para ele poder sair
do outro lado, ganhando mercado e atendendo o seu cliente, né? Então, tudo isso passa por uma estratégia, tem que ter planejamento, né? Não dá para você também encarar uma espécie de modismo de sair da sua TI tradicional e ir para uma cloud computing só por um efeito manada, né? Tem que pensar, e cada um tem a sua realidade, cada cliente tem o seu segmento, sua história, todos os seus aspectos particulares a serem considerados, né? Trazendo casos aqui práticos, né, em relação a esse tipo de transformação, eu gosto muito também de mencionar um caso aqui do Bank of America, onde aqui o CEO, o Brian Moynihan, ele trouxe para o mercado esse caso de sucesso, onde o Bank of America até foi bastante inusitado. Ele passou a experimentar cloud primeiro dentro de casa, né? Então, ele economizou dinheiro experimentando a nova tecnologia, primeiro dentro de casa, e agora, até depois já dessa publicação, desse caso de sucesso, já está indo para outras clouds públicas. O que a gente vai mostrar aqui é o que a gente chama de multi-ambiente hybrid multi-cloud, né? Que aí abre de fato, mas ele já sabe como operar. E veja que só pelo fato dele ter um planejamento, uma estratégia bem definida, um planejamento bem elaborado, executado, já trouxe ganhos absurdos. Ele reduziu a quantidade daquelas máquinas de servidores para máquinas grandes, ou seja, de 200 mil latas ele reduziu para 70 mil, e o centro de dados, data centers, de 60 para 23, quase um terço. O Bank of America, que é um dos maiores bancos nos Estados Unidos, eu acho que em tamanho só perde para o Wells Fargo, mas é um banco continental, ele tem uma presença americana nos Estados Unidos muito grande, é um banco enorme, mas ele já teve aqui um ganho de transformar a sua TI, um ganho absurdo, e continua explorando isso cada vez mais. E aqui, até também agora no caso pessoal, no ano passado tive a oportunidade, o prazer, enfim, de ter um trabalho com um grande cliente aqui do Brasil, um cliente que é líder no segmento da indústria manufatureira, de eletroeletrônicos, está com uma estratégia de expansão global, né? E que tinha lá como desafio a modernizar o seu ambiente de TI para poder atingir ou cumprir com essa estratégia de expansão global, sair dos seus data centers aqui do Brasil para poder ter aplicações sendo acessadas na Ásia, na China, enfim, na Europa, Estados Unidos, no mundo inteiro, né? E o trabalho que eu tive com eles foi de poder definir a arquitetura futura de como essas aplicações deveriam rodar, serem distribuídas nesses data centers ao redor do mundo, rever, né, fazer um assessment, fiz lá um trabalho junto com eles de assessment para poder mapear as aplicações que precisavam passar por modernização, por serem recodificadas, refatoradas, enfim, para poderem ser capazes de rodarem na nuvem, né? E definimos essa estratégia, essa jornada, e que está em andamento, né? Está indo bem, até a minha última informação aqui, está indo bem, acompanhando isso à distância, esse é o ponto, né? É uma jornada de 2, 3 anos para ser cumprida, então, assim, mas tem que começar. Essa é a grande mensagem que eu queria passar aqui para todos. Tem que definir o desenho, tem que fazer o planejamento e tem que começar. Não dá para ficar só se lamentando e nem perdendo o mercado, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E esse é o que eu falo da arquitetura futura inevitável, né? É a arquitetura multi-hybrid cloud. Então, você ter a sua TI tradicional transformada, linkada às clouds, quer seja elas privadas ou públicas, e com mais de um provedor de cloud, esse é o melhor dos mundos. Por quê? Porque você passa a ter a sua aplicação capaz de rodar em qualquer infraestrutura, né? Independente de infraestrutura, e rodar onde que melhor seja o custo para você fazer aquele processamento. E vejam que 94% já das empresas que já estão trabalhando com cloud
já são multi-cloud, ou seja, combinam a cloud privada com a cloud pública. E 67% dessas corporações já passam a considerar mais de um provedor de cloud, né? Então, assim, como eu falei, pagar pelo uso, pay as you go, você paga também por uso por aquele provedor que melhor te oferece o custo de processamento, né? Enfim, essa pincelada, esse apanhado geral foi para poder aqui trazer a questão da cloud como uma grande plataforma, falar um pouco, o meu objetivo foi aqui trazer aqui, falar um pouco dessa infraestrutura como uma grande fundação para que a gente possa, sim, explorar as aplicações. Veja que tem várias outras tecnologias que rodando em cima de cloud é o que viabilizam, de fato, a transformação do negócio. Não entrei aqui no mérito, mas, como eu falei, me coloco à disposição para que a gente possa debater qualquer uma dessas outras caixinhas. Estamos falando de, por exemplo, inteligência artificial, né? Que negócio hoje não tem benefício com inteligência artificial? Nós temos inteligência artificial aplicada em vários segmentos, né? Medicina, na indústria, manufatureira, a gente, em combinação aí com a internet das coisas, o IoT, estamos falando de indústria 4.0, né? Falando de bancos também, explorando inteligência artificial, temos diversas propagandas na mídia, né, em torno disso. Blockchain, né? Blockchain para que a gente tenha, resolvendo questões de logísticas, garantindo a integridade de muitos negócios ao redor do mundo, né, para rastreamento de alimentos. Hoje a gente usa blockchain, talvez muitos não saibam, mas quando a gente faz um Pix, o Pix ele roda em cima de blockchain, né, conectando as instituições financeiras e sendo uma opção hoje de transferência, concorrendo com DOC, TED, e a custo zero, né? Não tem custo, né? Então, veja que a transformação de novos modelos de negócio, inclusive, procuram sempre também beneficiar o cliente, o usuário final, né? Do ponto de vista de custos de serviços. Analytics, security, e o que mais que vem por aí? A gente já ouviu falar de computação quântica, né? Que estamos aí hoje começando, temos talvez uma grande solução para problemas ainda que não sabemos quais são, mas temos aí capacidades de processamento mais potentes ainda por surgir, né? Enfim, mas tudo isso rodando de maneira transparente para o usuário final, em cima de cloud computing. Era isso que eu queria dar uma visão geral, colocar aí à disposição para mais questões, enfim, e, se for o caso, marcarmos papos adicionais aí para explorarmos outros tópicos em questão. Muito bom, Fernando. Eu queria saber, Fernando, uma pergunta. Como é que a gente faz para te encontrar? Você está no LinkedIn? Sim, eu estou no LinkedIn, eu tenho aqui o e-mail, o telefone, já é para ser aí divulgado, e estou no LinkedIn também. Tá? Muito bom. Fernando, em meu nome, em nome da Renata e também da Stato Consultoria, eu queria agradecer essa aula que você deu para a gente, aí, o tempo que você dispôs. Obrigado. Eu sei aí da sua vasta, do seu trabalho todo que você tem exercido. Obrigado pelo tempo que você dispôs aí para nos ensinar tudo isso, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço aí novamente aí a oportunidade e o tempo de vocês. Tá, joia. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Até a próxima. Até mais. Até. Tchau, tchau.